um de 25 e uma de 28. E estamos vivendo um dos ciclos de estado de graça muito grande, que até ainda não caiu direito assim, a realidade, que a nossa filha teve a sua primeira filha, então há menos de um mês nós fomos promovidos a avós, né? E eu conheci a Deus muito jovem, com 13 anos. Hoje eu sou cinquentona, né? Mas eu conheci a Deus bastante jovem e valeu a pena demais. E na minha caminhada, amados, eu tenho sido chamada por Deus para ajudar pessoas a reencontrarem os seus propósitos. Isso na vida profissional, que é o meu ministério também. Eu sou chamada para estar em organizações, em empresas, sou professora universitária, sou mentora empresarial, mas isso tudo para mim é é uma instrumentalidade da parte de Deus para levar vida, orientação, direção e para aprender nessa caminhada, né? Porque ninguém que é chamado para ensinar pode parar de aprender. Então, eu quero muito que você fique com o coração aberto mesmo, né, olhando o que Deus tem para ti nesta tarde ou noite para quem vai acessar, ou manhã para quem vai acessar esse conteúdo em outro momento. O meu coração é óbvio que está com temor, né? É um desafio, porque vocês são todos líderes, vocês poderiam, estão neste compartilhar, poderiam estar no meu lugar. Mas aprove ao Senhor hoje me confiar essa tarefa deliciosa, porque estou me divertindo também, né? De estar aqui, de procurar me identificar com a realidade dos amados e trazer à luz alguns temas que eu tenho considerado relevantes por demais, tanto para manutenção de ministérios produtivos, como também esses temas têm sido elementos chaves para ladeira abaixo, sabe? Deu ruim. E então, os mesmos temas que nós vamos abordar, eu considero como eixos, eixos de que se a gente não der atenção a eles, a gente vai ser sufocado, a gente vai se perder e ficar perdido. Porque eu acho que se perder, a gente se perde de vez em quando. Eu penso que todo ser humano tem as suas crises existenciais, principalmente na mudança dos seus ciclos, né? E eu quero muito convidar você para pegar papel e caneta. Talvez o bloco de notas não seja o ideal, porque a gente já está no meio eletrônico. Então, uso que a neurociência descobriu para a gente, que cada vez que eu escrevo à mão, eu gravo mais. Então, aí, ó, já fica uma dica, né? Cada vez que você escreve à mão. Também gosto de tatear, também amo o celular, tudo isso que a gente usa. Mas a gente precisa manter uma vida de escrita, principalmente para a gente que é fonte de consulta. Você é uma fonte de consulta, não é não? Você é uma carta viva, um WhatsApp vivo, um vídeo ao vivo, porque as pessoas o tempo todo estão nos consultando, pedindo ou não pedindo, mas elas estão se relacionando com a gente, tentando encontrar algo bom e da parte de Deus. Isso não é bom em nós mesmos, é bom da parte de Deus, porque uma coisa nos une a essa live hoje. Nós somos vocacionados, nós temos um chamado. E então não é a nossa titulação, tudo isso é tudo complemento. Eu sou uma das maiores incentivadoras da formação continuada, né? De aprender durante toda a vida, de se formar, de fazer curso. Inclusive, eu tenho uma empresa disso, que ajuda as pessoas a fazerem isso, mas a gente está aqui não é por causa disso. A gente está aqui porque a gente tem uma vocação, porque o nosso coração queima, porque a gente tem expectativas de ser usado por Deus, de fazer a diferença. E talvez uma das coisas que a gente precise repensar é quem nós somos em Deus, como nós estamos agora e aonde nós precisamos chegar. Então, é uma tarde de reflexão, é uma tarde para a gente encontrar algumas possíveis respostas e o mestre dos mestres é que está aqui, que é o Espírito Santo, que vai colar em você aquilo que é seu. Para alguns, Deus vai falar assim, freia, freia. Para outros, Deus vai falar assim, bora, para cima. Para as mesmas pessoas, a área das nossas vidas, que o nosso Deus vai nos despertar nessa tarde, aonde a gente tem que frear, pausar ou startar. Então, o lindo de Deus é que essa mesma palavra, ela vai ser encaixada na nossa realidade, porque ela é para ser praticada e vivida. E a maioria dos pastores e das pastoras
que seguem as decepções não tratadas, porque decepção, seja bem-vindo, né, gente? Não é só pastor que tem decepção, todo mundo tem, sabe? No ramo empresarial, nas amizades, na vida sentimental, então não é diferente. Mas quando a gente coloca o âmbito igreja, parece que a gente se esquece que a decepção é uma coisa provável. Eu, eu trabalhei a maior parte da minha vida na indústria de seguros. Eu sou apaixonada por seguros e, né, atuo bastante lá. E uma das coisas que eu aprendi é que os riscos, por exemplo, de um seguro de vida, você não sabe que hora vai morrer, mas você sabe que uma hora dessas isso pode acontecer. Com a decepção é a mesma coisa. A gente não sabe de onde vem, como vem, mas a gente sabe que é fato. Mas parece uma coisa, a gente continua despreparado para lidar com isso. Porque atinge o humus da humanidade, o ser pó, o ser gente, o ser humano, né? Então, quem você é em Deus? Essas perguntas que eu falei para vocês e que eu troquei essas ideias muito legais com o pastor Tiago, são perguntas que me acompanham há tanto tempo que eu não sei quem as disse a primeira vez que eu as ouvi, eu nem sei se eu as criei, porque um monte de gente fala isso, mas elas já fazem parte da minha vida e eu quero te convidar a ter como estilo de vida algumas indagações chaves, para de tempos em tempos a gente ter respostas. Quem eu sou em Deus? Isso é um reconhecimento do nosso chamado, é um reconhecimento, sabe, do voltar ao primeiro amor sem ter esfriado, muitas vezes, que não precisamos esperar esfriar. Vamos voltar mais vezes para aquecer e botar lenha no primeiro amor? Quem eu sou em Deus? E outro dia eu estava na igreja e foi ministrado um hino que é atemporal, que diz, tem no seu refrão, quero ir além. E eu me lembrei quantas vezes, quando adolescente, eu pedi isso para Deus. Eu quero ir além. Eu quero ir além. E eu chegava a levantar o pé assim, ó, parecia que eu mostrava para Deus que eu já estava indo, porque eu acreditava que Ele ia me levar além. E eu acreditei mesmo, e Ele me levou. Só que o além da adolescente, da jovem, da senhora, da jovem senhora, né? Ele muda de nome, mas ele continua sendo algo importante para a minha vida. E para a sua também, imagino eu. Sabe? Fique à vontade de participar no chat, tá? De fazer suas colocações, de as suas expressões, pode colocar no chat que vai ser bem legal também. Então, quem eu sou? Eu amadureci muitas coisas, que bom, né? Que bom. Mas será que permanece em mim alguns sinais da minha essência? E um deles é: eu quero ir além. E você, minha colega de ministério, meu colega de ministério, você quer ir além? Ai, Rosana, tem hora que eu estou até cansado, que eu quero ficar aqui mesmo. É isso mesmo, também acontece, né? Mas nós sabemos que o nosso chamado é para ir além. O nosso chamado é para reconstruir. O nosso chamado é para reconstruir a partir de nós. E a reflexão bíblica, curta, mas profunda, que eu quero trazer para a gente, ela está numa expressão em hebraico de um texto que a gente conhece muito, que é aquele que Abraão ouve aquela voz de Deus: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis 12 tem ensinamentos muito incríveis, mas o que Deus coloca no meu coração para partilhar com vocês agora é o lerê, lerá. Aquela saída de Abraão, o lerê, lerá, ele, em hebraico, ele significa sai, se movimenta, é um verbo, ir, vai, sai mesmo, mas faz uma viagem para dentro de si. Então, quando a gente olha e vê que Abraão não tinha destino certo geográfico, é verdade. Mas Deus disse a ele que a grande viagem que ele ia fazer seria uma viagem para dentro de si. Ele ia se movimentar no espaço geográfico, porque ele ia se deslocar daquela terra, mas havia uma viagem que eu imagino que Deus está convocando a gente para fazer essa viagem mais vezes. Sai de cena, desencana, tira o olhar da situação, vai caminhando, não para de viver, mas faz uma viagem para dentro de você. E o que você vai encontrar aí?
Eu creio que, como eu citei, eu encontro essa adolescente em mim, muitas vezes, com essa vontade de ir além, seja quando eu estou pregando numa congregação na periferia, ou quando eu estou num grande evento, ou quando eu estou aqui com pessoas que são usadas por Deus para alterarem histórias de tantas pessoas e que me geram uma gratidão e um amor e um temor muito grande, um respeito a vocês. Essa adolescente está aqui. Uau, glória a Deus, está aqui. Mas também a gente encontra algumas mazelas. As mazelas das decepções da caminhada, algumas com cicatrizes e testemunhos. Uau, também, glória a Deus. Já são testemunhos, coisas vencidas. Mas existem coisas que ainda não foram vencidas, que permanecem aqui, e que eu e você precisamos reconhecer nessa viagem para dentro de nós. Só que seria muito hedonista ficar com esse papo de olha para si, olha para si, olha para si. Aqui o papo de olhar para si é com uma boa companhia. Porque quando você olha para dentro de você, você sabe quem está aí, o Espírito Santo. É esse o óculos, a lente, a ótica e a perspectiva desta tarde. Faz uma viagem para dentro do ser, para dentro de você, mas não faz sozinho. Sozinho a gente não dá conta. O Consolador está aí para não deixar a gente tão envergonhado pelas mazelas, que algumas delas já deviam ter sido vencidas, né, gente? Tem coisa que você fala, meu pai, eu ainda faço isso. Meu Deus, eu já cresci em tanta coisa, já me desenvolvi em tanta coisa. Isso aqui, eu ainda piso na bola nesse negócio, né? E normalmente é ligado a comportamento humano, né? O que significa isso para nós. Então, olhar para dentro de si com a ótica do Espírito Santo. Então, tem que ter uma conversa. Senhor, estou aqui, ó. Eu estou me alistando, me representando para servir. Então, como você está? É importante que a gente se leve a sério. Queridos, com muito temor, eu vou nos exortar. A gente cuida de um monte de gente, mas a gente se descuida na cara dura. A gente acha o quê da gente às vezes? Meu, parece que a gente perde a noção de que se a gente não se cuidar, vai dar ruim. Que se a gente não cuidar da terra, não cuidar da família, não cuidar da individualidade, vai dar ruim. Vai dar ruim. Dos dons e talentos que não devem ser enterrados, mas às vezes a gente fica com tanto medo, tão paralisado dos embates da vida, das pisadas na bola. E esta reflexão é: quem você é em Deus? Muda a cor de tudo, gente. O colorido volta, porque a esperança está em nós, não é só para nós. Ela está em nós. Pensa que tem um chip lá dentro, né? Uma metáfora, obviamente, para a gente não ficar sozinho. Porque sozinho a gente ia fazer bobagem. O meu chamado é para ensinar. Falou em aula, tô dentro. O mundo para mim, eu fico em estado flow, porque é o meu chamado. Mas, gente, o mestre dos mestres nos dá lições que passam desapercebidas na prática da nossa vida. Você tem que ser um assunto levado a sério. Faz sentido isso? Por que você não se leva a sério? Por que esse talento que Deus te deu não é levado a sério? Como levar a sério? Ó, se eu perguntar para você, quem aqui dá importância para a família? Você vai falar assim, brincadeira, né, Rosana? Por educação, vou levantar minha mão. Eu dou, lógico. Né? Quem acha importante, né? Cuidar de si, da sua... Todo mundo vai falar que é importante. Mas essa reflexão não é para uma coisa parcial, para o que você acha importante, mas é uma reflexão para o que você tem dado importância. Porque a frequência, ela te representa. O que você faz com frequência vai definir quem você é, porque são os nossos hábitos. E é hora de mudar de hábito. Tem hábito ruim instalado na vida da gente. Tem vício. Eu não tô nem falando de pecado, tá? Eu tô falando e que pode ser e deve ser também tirado. Mas o que Deus coloca no meu coração é que você está numa roda viva, achando que os hábitos anteriores te levarão aos caminhos atuais. Alguns não.
Pensemos, como eu estou? Eu não removo o marco antigo se eu utilizar. Porque às vezes a gente fica, não, isso aqui, isso aqui é princípio. Você aplica o princípio? Porque não remover marco antigo é usar princípio, é trazer para o tempo atual o que desde lá de trás foi delegado para nós. Então, a utilização de princípios é que gera a lustração, né, do marco antigo. Porque marco antigo, sem ser utilizado, ele está pior que removido, ele está desprezado. Eu não removo, mas também não faço nada com ele, não uso ele. Então pense, quais são os marcos antigos que o meu casamento precisa avivar? Que a minha vida de oração... E eu, quando estava preparando esse bate-papo, mano, Deus falou umas coisas para mim assim, me trouxe coisas que eu preciso ter prioridade, dar prioridade, porque achar importante é uma coisa e dar importância é outra. Pega a sua agenda nas suas 2 últimas semanas e conta para você mesmo o que você deu importância. Quem não tem agenda é a agenda de todo mundo. Sabe, não saber dizer não é pecado. Porque se o não é o bem necessário, é o que tem que ser dito, o não desse jeito. Só que a gente não se prepara enquanto comunicadores de vida. Eu não estou falando de oradores da palavra, de uma aula de homilética. Isso merece uma outra live deliciosa. Eu estou dizendo das comunicações das relações humanas. Aonde você está se sentindo culpado e cede onde não devia ceder. Não é firme onde tem que ser. E na hora que tinha que ceder de boa, fica lá. Gente, quem é perseverante aqui? Pode se manifestar os perseverantes? Somos perseverantes, não somos? Então somos os teimosos. A mesma pessoa. O princípio é o mesmo. A força motriz é permanecer com o objetivo. Só que quando eu permaneço com um objetivo, com uma expressão, com um comportamento que eu deveria abandonar, eu não estou sendo perseverante. Sabe o que eu estou sendo? Teimosa. Só que a essência da perseverança e da teimosia, ela só muda na regulação. Por isso a sabedoria é tão necessária para a gente saber que hora eu persevero, que hora eu paro, que horas eu recuo. Eu não sei para você, eu que sou empreendedora e empreendedora, meu lance é para cima. Eu sou ousada. Então Deus me trata muito nas ousadias do recuo. Uau! Ousadia de recuar. Tem que ter uma coragem gigante para dizer, falei errado, dei uma diretriz que não estava coerente, não havia pensado direito, tomei uma decisão ruim. Primeiro, falar isso para a gente já é um desafio. E envolver outras pessoas e chamá-los e dizer, gente, a direção que eu imaginei estar certa não estava. Me perdoem nisso, a gente precisa retomar. Nós, quem somos em Deus, como estamos, sabe? Você lutou para ser perseverante, mas talvez agora você esteja sendo teimoso, teimosa. E os objetivos, aonde você precisa chegar? O que está à sua frente? Aí você tem que se dividir por áreas. Tem uma ferramenta que eu uso bastante em desenvolvimento, treinamento, alguns devem conhecer, chamada Roda da Vida. E eu gosto da metáfora disso. A Roda da Vida é uma ferramenta de gestão de desenvolvimento humano que ela existe exatamente para lembrar-nos que nós somos feitos por áreas. Se você falar assim, o que é mais importante, o ministério ou a sua família, é porque um dos dois está rachando, gente, porque teoricamente os dois não se comparam, os dois se vivem com plenitude e saúde. Quando eu penso, o que é mais importante, meu trabalho ou a minha família? Também alguma coisa deu ruim, porque eu estou comparando, porque está disfuncional. Gente, sabe quantos por cento das famílias são disfuncionais no mundo? 2. Só 2% são funcionais. Será que a gente não está com vaidade demais de achar que a nossa família está entre os 98%? A gente precisa ver, ainda que a gente tenha um todo, que ela funcione, que áreas não estão funcionando? Que assuntos a gente não gosta de falar? Que assuntos a gente não consegue falar? Para chegar a algum lugar, eu preciso fechar ciclos. E muitos de nós passam fases, acho que todos nós, tá? Passamos fases de patinação, sabe? De não conseguir, não de patinar, né? De patinar e não sair do lugar, com a roda presa. Não é porque faltam novos ciclos, mas é porque a gente não se liberou para eles.
Vocês sabiam que novo comportamento é muito semelhante a um guarda-roupa? Ele precisa de espaço para pôr a roupa nova? Comportamento novo precisa de espaço. Se você ficar tempo demais só mantendo comportamentos antigos, talvez você não tenha espaço para o novo. E é isso que eu quero te provocar a pensar. O que eu devo manter com a consciência do novo e com a alegria de ser novo, porque o comportamento é atual, eu faço há bastante tempo e vou continuar a fazer porque isso agrada ao meu Senhor, isso faz bem para os meus relacionamentos, para a minha vida, para a igreja. Bora continuar, permanecer. Mas, lerrer, lerrar. Nessa viagem para dentro de si, o que você está encontrando? Você encontra um pastor que aprecia o outro? Ou você encontra um pastor que não acredita que, como você não consegue vencer uma área, o outro vence? Se você encontrar, tudo bem. O que você não pode é alimentar. O problema é a gente não detectar e ir alimentando. Há algumas coisas que precisam andar na contracultura do mundo, da igreja, no sentido da igreja terra, né? Não da igreja reino. A cultura da apreciação, do elogio. Agora, eu tô amando aqui esse compartilhamento. Tá fazendo sentido? Me dá uma sinalizada. Você tá fazendo sentido, queridos? Tá fazendo? Tá, pastor Velho? Também. Né? Quem quiser abrir a câmera e puder também, bem bacana, se vocês conseguirem. Então, e fique à vontade de perguntar o que vocês quiserem. Gente, ler, relerrar. O que você está encontrando? Qual a motivação? Ela se mantém pura ou não? Se a gente encontrar algo mal, precisa dar remédio logo. As únicas células autônomas nas nossas vidas, ou melhor, nas vidas do organismo vivo, são células cancerígenas. E eu quero tomar essa metáfora, sabe assim, de impacto, para pensar o seguinte: não dá para seguir sozinho. Não inventa. Eu e você precisamos de uma rede de apoio acessada, acessível, atual, atualizada. Em alguns momentos, eu posso ser a resposta de Deus para Esther, para pastor Esther, pastor Robson. Em outros momentos, eu nem vou estar na cena, porque Deus vai usar outras pessoas para suas redes de apoio. Agora, nós temos a responsabilidade de acionar, porque quanto mais líderes nós somos, menos nós teremos as coisas pensadas para nós, porque nós pensamos no outro. E o preço da liderança é exercer autoliderança, obviamente, que com uma liderança do alto, que com uma liderança de Deus para a nossa vida. Quem você é em Deus? Reencontre-se. Reencontre-se e seja grato. Olha onde você chegou. Olha o que você já venceu. Olha, sabe? Olha o quanto você precisa. Se você tem um perfil mais técnico, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade de fazer isso que eu estou dizendo. Porque pessoas tecnicamente orientadas são pessoas que, por perfil, elas sempre vão olhar o que falta para ser melhor. Isso é uma qualidade, isso é muito bom. Só que a gente tem que pensar que há momentos da nossa vida que a gente tem que ativar outras qualidades, não as qualidades instintivas do nosso perfil. Eu preciso sim comemorar um pouco mais. Você está sempre no culto seguinte, na agenda seguinte, no momento seguinte. Cadê você? Eu vou partilhar uma expressão em inglês que se chama be here now, esteja aqui agora. Isso é tão forte que é chamar as pessoas para o seu tempo presente. Você sabe quantos por cento do seu cérebro é convidado agora para estar no passado? 75%. Agora, às 13h28. Só 5% tá, pelas estatísticas, trazendo você e eu para o presente. 75 mais 5, 80. 20% te puxa para o futuro, para ansiedade ou até para as responsabilidades. Essa estatística, ela mostra para a gente que estar no tempo presente é uma decisão de culto racional. É uma decisão consciente, não instintiva. Porque o passado te chama para conversar e o futuro te chama para viajar. Entendeu? E aí, dá para entender o nosso Deus sensacionalmente quando ele fala que ele quer um coração inteiro, ele quer um coração be here now. Ele quer você no culto, no culto. Ele quer você na administração, na hora da administração.
Ele quer você como adorador na hora da adoração. Gente, como líder, como pastores, pastoras, a gente troca tudo de lugar. Você está no culto e não está adorando. E aí, Esther, que bênção, né? Ela está dizendo que é o novo entendimento da adoração no hoje, no agora. Não! Deus não resiste um coração inteiro, porque fica tudo ali, ó. Sabe? Tudo ali. Tudo. O que te distrai? Que responsabilidades te tornem responsável? Gente, Deus outro dia falou comigo algo muito duro e profético para falar para dois pastores amados a quem eu respeito por demais. E eu falei, Senhor, eu não vou relutar, porque eu sei que é teu, porque eu não tinha a mínima condição de inventar um trem desse. Mas Deus me disse que era para eu admoestar com respeito, com, com muito temor, dois pastores amados, a quem Deus ama muito, dizendo que eles estavam perdendo o pessoal do louvor, porque na hora do culto, o louvor não os via adorando. Gente, não sei se a sua igreja é como a desses pastores que eu me refiro, que o louvor está ministrando e os pastores estão à frente. Os pastores estão no celular, seja acompanhando o culto ou não, seja passando WhatsApp ou não, fazendo outras coisas, tudo em relação ao reino. Ninguém nem imagina que você está ali jogando paciência, né? Seria o cúmulo, né? Mas vai que tem alguém aí que se deslizou para jogar paciência, fica a dica. Mas nesse caso, não. Deus falou, e foi tão forte. Eu gaguejava, gente, eu sou professora de oratória, eu dou aula de comunicação. Eu gaguejava, eu falava assim, gente, parece que eu não consigo nem falar, porque eu estava com tanto temor de falar com respeito, com amor, mas é que a palavra era dura. E Deus disse para mim assim: quando você falar para esses dois, um deles não vai acreditar. E era para eu falar para eles isso. A gente, para tudo, para tudo, para tudo. Era muito melhor se Deus tivesse usado isso, sabe? Já na hora do culto, e eu falava, não, Deus falou comigo e foi pondo no meu entendimento, me dando ciência para falar. Quando eu cheguei para falar isso, olha, um de vocês dois, com essa careta assim, né? Porque eu sou muito caras e bocas. Então, um de vocês dois não vou acreditar no primeiro momento. Mas peço uma confirmação, obviamente, para o Espírito Santo, que vai testificar. Mas Deus está dizendo, Deus disse que se vocês não se consertarem, Ele ia tirar a vida. Gente, você acredita nisso? Olha como Deus ama o louvor. A equipe de louvor estava sendo ameaçada de ser perdida porque elas não veem seus pastores adorando durante o louvor. Elas veem seus pastores como administrativos, muitas vezes, como chefes. A administração é um dom de Deus. É lindo administrar. Eu sou chamada para isso também. Mas na hora do culto é a hora do culto. E eu quero te chamar a esta atenção. Be here now. Esteja aqui agora. O nosso filhote de 25 anos, o Lucas, casou há 6 meses, 7 meses, né? E ele e a minha norinha fizeram um café pra gente, ela é chefe, ele também cozinha, fizeram um café lindo aqui na mesa de casa. E ele leu uma carta para mim e uma carta para o pai. E quando ele leu a carta para mim, e eu uso isso como um grande estímulo, muitas vezes na minha vida, quando eu estou perdida, inclusive. Ele falou assim, mãe, você é a pessoa mais be-here-now que eu conheço. Amados, passou um filme na minha cabeça. Eu trabalho demais. Eu trabalho, a maior parte da vida dele, eu saí de casa às 5:30 da manhã e voltei depois das 8. Mas eu entendia de Deus que era uma permissão de Deus, porque eu buscava isso o tempo todo, e Deus ia me confirmando, inclusive dando estabilidade na minha casa, e ajudando a gente quando estávamos instáveis. E eu decidi, desde que as crianças são muito pequenas, eram muito pequenas, eu posso não ter muito tempo. Eu nem sabia dessa frase ainda, tá? Eu falo isso há mais ou menos uns 2 anos, que foi quando eu aprendi. Mas eu disse, eu vou entregar qualidade aos 10 minutos que eu tenho, aos 15 minutos que eu tenho, aos 20 minutos que eu tenho. Porque não ter tempo é um fato. Agora, não aproveitar tempo. Eu preciso de gestão do tempo, sim. Olhar melhor na minha produtividade. Mas você concorda que tem minutos à sua disposição que você está estragando? A gente está estragando. Aonde você quer chegar com seus filhos? Nos ciclos
Certamente, o bienal que o Lucas espera da mãe hoje é o bienal da adolescência, de antes dele casar. Vai mudando a atenção e o tema. Mas nós precisamos entender que a nossa família vai se transformando e eu e você precisamos nos transformar. E aqui eu tenho uma realidade psicológica da mulher e do homem para compartilhar, porque nós olhamos algumas coisas sob perspectivas diferentes. Quando a gente casa, a mulher pensa, lógico que no inconsciente, eu vou transformá-lo, ele vai ficar top. E o homem pensa, ela nunca vai mudar. Gente, eu assisti estudos sobre isso e falei, gente, eu nem sabia disso. Mas tem muito a ver. Eu quero perguntar para você o seguinte: em que estágio de transformação você está? Manter a essência é manter o primeiro amor. Mas você tem que estar diferente. E para melhor. Eu gosto de exemplos de Harvard e eu tenho uma mãe pernambucana. A mãe era pernambucana, que aliás foi salva por Deus através do pastor Silmar em sonho. Qualquer hora eu conto esse testemunho, é lindo, é lindo. Ele foi meu primeiro pastor durante 11 anos. Eu estava na igreja quando a família do pastor Silmar e o pastor Tiago, pequenininho, chegou na igreja. É muito legal, muito legal. E você pode não ter muito tempo, mas o que você está fazendo com ele? É isso que a gente vai ter que dar conta. A gente está buscando para o Senhor fazer, para dar resultado, e não é para deixar de buscar. Mas você concorda que tem coisa fora de ordem? A gente está buscando resultado e o machado está sem afiar. O tempo de paz, de eixo, de concentração. Quem aqui quer ser criativo? Todo mundo. Aliás, não é questão de querer, a gente precisa ser criativo. Agora, pasmem, a criatividade tem uma coisa intimamente ligada a foco, a atenção e a presença. Há coisas que Deus vai te revelar quando você estiver inteiro em algum lugar. Inteiro, conectado. Deus vai te dar insights, respostas. Porque tem coisa que Deus deve estar assim no nosso ombro, assim, ó. Fiota, filhota, tô querendo falar, mas tá difícil. Senhor, fala comigo, cala a boca e me ouve. Então, aonde precisamos chegar? E o último tópico dessa reflexão é com quem eu quero chegar lá? Com quem eu quero chegar lá? Tem que mudar as expectativas e combinar as expectativas e alinhar as expectativas das pessoas que a gente deseja chegar lá. Quando os meus filhos brigam, eles são uma graça, os três. Mas eu sempre disse isso a eles, sempre. Olha, resolvam-se e sejam amigos. Porque meus pais já não são mais vivos. E eu sou amiga dos meus dois irmãos. Isso faz uma diferença enorme na minha vida. Eu tenho outros amigos, mas não para substituir os meus amigos, meus irmãos amigos. Então, sejam amigos, resolvam-se entre vocês, perdoem-se, porque quanto mais junto, o 100% junto, maior a taxa de depreciação do relacionamento, né? Porque a gente pode magoar um ao outro. Com quem você quer chegar lá? E de que jeito? Que tipo de relação é essa? Como você quer? Né? Eu não posso esperar os mesmos comportamentos de pessoas que se transformam. Tá errado isso. Achar-se em Deus requer a vida devocional ativada, porque se o que o Senhor quer para mim agora, tá, tem um chamadão aí, né? Tem uma vocação top. Mas, Senhor, o que o Senhor quer de mim agora? Gente, eu não canto absolutamente nada, sou desafinadésima. Meu marido foi pastorear num lugar que o louvor estava um horror, não tinha ninguém para louvar. Durante 6 meses eu fui a ministra de louvor. Nem cantei bem, eu dublava e os backs cantavam. Mas Deus me usou naquele tempo, porque eu levantei a mão e falei assim: tem uma necessidade. E eu não vou mais louvar, não preciso mais, a equipe de louvor é uma bênção. Mas naquele momento Deus olhou para mim e achou um coração disposto, incapaz, né? Detalhe, incapaz. E tem aquele que canta ruim e canta bem depois, eu não vou cantar bem, porque não é meu ministério. Dá, sabe? Até quando eu tô louvando, assim, que tem algum filho perto, porque a gente sofre bullying também em casa, ele está assim, mãe, prega, porque eu sou muito desafinada. E como eu tenho essa voz, esse vozeirão, as pessoas pensam, nossa, ela deve cantar. Meu sonho era chegar e falar, dó maior. Não, Deus não deu isso para mim, não. Deus deu para alguns, mas não me deu. E aí, com quem você quer chegar? Como? Vamos revitalizar as nossas relações? Vamos pôr o respeito, que está longe? Porque algumas vezes a gente se desrespeita e deixa um monte de gente nos desrespeitarmos.
Tá errado. Outro dia Deus me deu uma revelação tão simples, né? Eu acho que eu já devia até ter sabido antes. Você já sabe muito e prega isso, que é a salvação individual, não é? Tá bom. E por que a gente quer terceirizar a nossa individualidade para outras pessoas? Nem um casamento, nem o ministério pode roubar de nós a nossa individualidade. Porque a individualidade saudável é aquela que vai amar o outro como a si mesmo. Tá? Por que nós podemos nos tornar egoístas? Porque não cuidamos da nossa individualidade. Eu amo estar com a minha família e procuro estar a maior parte do tempo com ela, com o meu marido. Obviamente eu os amo. Mas a Rosana tem momentos da Rosana. Porque eu preciso me nutrir do que Deus quer para mim. Não há nenhuma identidade igual à sua. Não há. Então, se a gente tem essa consciência ativada, a gente se leva um pouco mais a sério. E retoma. Retoma. Então, eu quero te perguntar. Primeiro afirmar e depois te perguntar. A ONU, a Organização Mundial da Saúde, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que bem-estar é um estado além da ausência de doença. O bem-estar, depois procura isso que é top, tá? O bem-estar é mais do que ter saúde, é além de ter saúde. E ele é dividido em dimensões. Olha de novo as facetas, olha como que a gente tem que se olhar por áreas, até para ver quais nós já somos vitoriosos, quais a gente tem que manter e qual que está ruim, que a gente precisa de um milagre, que a gente precisa do favor de Deus de uma forma extraordinária, em que a gente precisa investir para buscar conhecimento, ou para deixar o conhecimento de lado e falar, Senhor, o que eu conhecia está aqui, ó, o que eu preciso agora é atuação nesse movimento, interno ou externo. Então, a Organização Mundial da Saúde diz que pouquíssimas pessoas conseguem estar bem em todas as dimensões, intelectual, física, emocional, espiritual. Não sei de cor todas, mas olha de novo a responsabilidade que a gente tem. E bem-estar, ele contagia, porque quando nós somos encorajadores de bem-estar, nós somos proclamadores do evangelho, que eu acho incrível. O evangelho tem um significado no plural, boas novas. Então, no kit da salvação vem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Seja você mais quietinho, mais quietinha, tudo bem. Quero até indicar para vocês um TED, busca assim, o líder introvertido. É sensacional essa palestra que fala da riqueza do líder introvertido. E eu, como sou muito extrovertida, eu sempre busquei, respeitei e estou perto de pessoas introvertidas. Porque a minha euforia pode tirar algumas observações que só o introvertido tem. Tá? O meu pique, a minha ousadia, ela precisa estar sempre ladeada de pessoas introvertidas para que eu não me arrebente. Eu desenvolvo por disciplina a concentração e o foco, porque o meu instinto é arrojado, é para cima, é lá, bora desafio. E eu tenho que tomar cuidado para não me iludir. Ter 10 Rosanas comigo pode ser um estrago gigante. Eu preciso da complementariedade, inclusive para me lapidar, inclusive para entender se a visão que Deus me deu e tem dado ela está de acordo com o que ele quer. Porque ele nos dá a visão e usa pessoas para lapidar essa visão. Porque Deus não dá uma visão para ficar para uma pessoa só. Deus dá uma visão para que algo se mova além de nós. Lerre, lerrar. Eu creio que hoje foi uma viagem para dentro de nós. Em boa companhia, com a pessoa do Espírito Santo, que não vai só como eu indicar algumas coisas e sugerir, mas ela vai ajudar a gente a conseguir o que a gente precisa, né? Ele vai consolar o que precisa ser consolado, ele vai ser dinamis para pôr o motorzão e para cima, e ele vai ser freio para a gente confiar nele e esperar em Eclesiastes 3 quais são os tempos dessas áreas e resultados que eu preciso que aconteça. Então, relerrar, sai, mas tem que se movimentar. Se está paralisado, tá dodói, tá doente. A gente precisa, se eu não estou conseguindo ir, sabe? E não tem nada a ver com passos fisicamente apenas, porque muitas vezes
Ir é não ir, né? Nossa, estou bem filósofo agora, né? Ir é não ir. Eis a questão. Mas é verdade. Ó, o que espera no Senhor renova suas forças. Quando eu estou fraquejando e estou achando que estou esperando, eu falei, já saí do lugar. Porque o lugar da espera em Deus é um lugar que eu me fortaleço. É um lugar que Ele me instrumentaliza. É um lugar que Ele me dá parrudez e desenvolve nova musculatura emocional, neural, né? Nova musculatura física, inclusive, nova musculatura. E eu quero perguntar para você, vale a pena fazer esta viagem agora, neste ciclo da sua vida? Terão outros episódios. Volte a esta viagem várias vezes. Instigue seu cônjuge, instigue pessoas que você ama, as suas ovelhas, a fazer essa viagem para dentro de si. Jamais sozinhos, com o Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo nós vamos ter o balizador e não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Porque ainda que a gente se prepare para ter diagnósticos e percepções e conclusões, a gente precisa estar maleável para que Deus vire tudo. Porque muitas vezes a conta não vai fechar, porque a nossa vida não é uma equação. Ela é uma vida muito mais ampla do que algo que se pode resumir a algo lógico. Por isso que a lógica não vai bater em alguns momentos, e em outros momentos Deus vai sim te dar o caminho lógico das coisas para que você possa se movimentar e vivenciar o que Deus tem. Eu desejo que amar-se a si mesmo e amar o outro seja para nós um motor de correções, inclusive. Porque às vezes eu estou amando errado, estou amando querendo ajudar onde eu não devo ajudar, estou deixando de ajudar onde eu preciso, e isso não há, né? Deus vai descobrindo, fazendo a gente descobrir isso na nossa caminhada. Bispo Maurílio. Muito bom. Eu estou aqui impactado. Esteja aqui agora. Fico com essa palavra aqui. Be here now! Que delícia! Muito tremendo. Eu estou aqui impactado. Temos que marcar outra, né? Essa aqui não deu nem Demorou. só pincelou. Não dá, tem que ter uma outra data. Descortinar. E agora entrar já no terceiro. Porque, na verdade, só deu uma pincelada. Foi muito pouco. Mas que Deus continue abençoando, pastor. Muito bom, muito tremendo. Estou aqui me sentindo impactado. Essa questão, eu estava aqui anotando, quem não tem agenda se torna agenda de todo mundo. Uau! A questão da porcentagem do cérebro a sair, eu estou aqui impactado. 75%, 5% e 20%. E esse be here now é tão legal que, por exemplo, passa a ser um conceito, um respirar. Então, se eu estou conversando, por exemplo, com o pastor Wellington, e eu não dou atenção dele, porque tem alguma coisa, eu falo, ai, perdão, eu não estava be here now, agora eu vou te dar a atenção que você merece. Porque é o estado presente, é voltar. Então, que seja para nós uma direção. Eu não estou inteiro? Gente, me perdoa. Porque muitas vezes nós não conseguimos entender o que as pessoas falam, porque como líder, a gente já quer dar a resposta, né? A gente quer dar a resposta. Para, entende a pergunta. Eu não sei o autor desta frase, tá? Mas é uma frase que diz o seguinte, quando a gente pensa que aprendeu todas as respostas, Deus muda as perguntas, né? Então, Uau! eu não sei, eu já procurei se alguém achar o autor dessa frase, né? Não, com certeza, pastor Esther, o celular, ele atrapalha muito. E a gente precisa, na gestão da produtividade, a gente podia uma hora falar só sobre Bienal. Sintonize-se. Eu vim aqui conversar só sobre isso com algumas ferramentas. Por exemplo, Top. o que eu vejo? Nossa, gente, eu preciso parar de falar também, né? Já estou parando. O que eu vejo? Que falta muito aqui, ó. Por exemplo, quem aqui usa o Trello? Quem aqui usa o Notion? Existem ferramentas de apoio à produtividade. E a gente atua institucionalmente sem ferramenta, gente. Sem ferramenta. Por exemplo, eu tenho a Alexia aqui no escritório, que 15 minutos antes me avisa do próximo compromisso, ligado ao Outlook. Sabe, a colaboradora que trabalha comigo, ela sabe até se eu vou fazer unha, porque a minha agenda, ela precisa ser compartilhada. A agenda de alguém que é sozinho e é influenciado por outro, ela monta a minha agenda em muitas coisas. Então, ela sabe onde eu tô, tô fazendo isso, exame tal, tô lá na live tal. Você precisa de alguma coisa?
Então, faça combinados para você estar be here now. Porque a gente não faz combinados, aí sabe o que acontece? A gente esquece. E a gente se frustra, porque o outro não cumpre algo que ele provavelmente precisaria cumprir para que a gente também fosse bem-sucedido. E não é questão do outro saber ou não saber, a gente precisa dizer. Glória a Deus. Se puder orar por nós agora. Amém. Senhor, eu quero te agradecer muito, ó Deus. Primeiro que essa chamada de pastor que ama pastor, pastores que amam pastores, Senhor, isso revoluciona o meu coração e me alegra muito. Porque a cultura da apreciação, do elogio, do encorajamento, ela é necessária em todos os lugares, Senhor. E no ministério, ela é um remédio teu para nós. Senhor, óbvio que a gente não tem que depender de outras pessoas, no sentido da dependência que temos que ter a Ti. Essa só o Senhor que pode nos dar. Mas o Senhor usa pessoas. Senhor, dá-nos amigos mais chegados que irmãos. E quando a gente estiver conversando, que também a gente não se preocupe em ter a resposta para o outro, mas a gente se preocupe em estar com o outro naquele momento. A gente passar por aquele vale ou por aquele pico gostoso, abençoado ou difícil com o outro, pedindo ao Senhor que nos dê graça para sermos canal de bênção para a vida uns dos outros. Tu conheces, Senhor, o episcopado, o pastoreamento, a missão que cada um aqui tem. E o Senhor conhece as nossas fragilidades, onde o nosso comportamento está atrapalhando. O Senhor conhece aonde a gente está sendo teimoso. Há pessoas que a gente pode estar colocando um X porque não perdoou. Ah, o Senhor não conhece. Nos conhece. E, ó Deus, é nesse conhecimento teu que pedimos a tua graça, aquele favor imerecido que se renovou esta manhã, as tuas misericórdias, Senhor. Senhor, nós queremos viver tudo que o Senhor tem para a gente. Senhor, nós não queremos ser roubados em nada, na alegria da nossa família, nas dificuldades da nossa família, que também nos lapidam, do ministério, das amizades. Senhor, faz algo muito especial em nós. Em cada um de nós, e também em duplas aqui, em trios, Senhor, em times, Senhor, que os nossos liderados olhem para nós e falem, nossa, minha pastora tem amigos, meu pastor tem amigos, não só aqueles que eles apresentam na hora da pregação, quando vai lá na igreja, mas pessoas a quem eles ligam para contar uma vitória, há pessoas que eles ligam para contar uma necessidade. Senhor, levanta homens e mulheres, Senhor, idôneos para estar conosco, para nos ajudar na nossa caminhada e na nossa jornada. E que nada nos permaneça amargo, Senhor. Que situações amargas sejam momentâneas e o aprendizado delas nos torna pessoas ainda mais dóceis, firmes e dóceis, Senhor. Firmes e dóceis na tua presença. Eu te engrandeço, Senhor, por essa iniciativa, pela vida do pastor Tiago, Senhor, pela vida do que a família dele representa na minha vida, na vida de toda a minha família. E assim eu quero apresentar todas as famílias, Senhor, que fizeram a diferença para que a gente chegasse até aqui. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada por esta tarde tão especial, no nome de Cristo Jesus. Amém.